E agora, olha só, eu tenho a honra de chamar para nos contar sobre o grupo de trabalho vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República, Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Paulo Pereira, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e Sustentável da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. E tenho a honra de convidar ao palco o senhor vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Muito boa tarde a todos e a todas novamente. Vice-presidente Geraldo Alckmin, secretário Paulo Pereira, quero dizer em nome de todos aqui, porque as salvas de palmas disseram, mas agora eu anuncio que é uma honra imensa tê-lo conosco para encerrar esse dia, que tem sido um dia dedicado à primeira infância, e mostrar que esse país prioriza as crianças pequenas. Então, a nossa proposta aqui ao longo desse 10º simpósio, vice-presidente, foi de olhar para as infâncias plurais desse país, para os pequenininhos, mas das diferentes regiões, das diferentes origens, das múltiplas infâncias que o nosso grande Brasil tem e merecem ser vistas e ouvidas e reconhecidas e priorizadas. Esse é um simpósio de uma coalizão, que é o Núcleo Ciência pela Infância, da qual a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal faz parte, vice-presidente, mas ele também integra no dia de hoje o que tem sido o trabalho do nosso GT de primeira infância no Conselhão. Então, após a instauração do GT, esse é o primeiro grande evento. Ele hoje está composto nessa sala por 273 lideranças, sobretudo gestores públicos, mas também lideranças acadêmicas, lideranças sociais. Além disso, nós tivemos 2.350 pessoas online acompanhando conosco, a quem eu também ofereço a saudação. E dessas 2.300 pessoas, houve 195 simpósios satélites. Então, esse acesso online se multiplica no caso do grupo de pessoas que se reuniram para também ter esse dia dedicado às crianças pequenas. Então, essa é uma ação do GT da Primeira Infância, é uma ação do NCPI, mas, sobretudo, da comunidade, que há anos e há décadas lida com a primeira infância nesse país. Antes de a gente começar a conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o secretário Paulo Pereira, a gente quer aproveitar para mostrar, inclusive, para os nossos ilustres convidados, um vídeo de retrospectiva do que foram esses 10 anos. E no início do evento, eu falei sobre a evolução dessa pauta, de como a gente saiu de um lugar de, lá atrás, no primeiro simpósio, falar da importância do tema, para hoje conseguir trazer para o patamar que essa agenda precisa, com a complexidade que ela tem, e falar sobre implementação de política e de tantos outros temas das múltiplas infâncias que foram parte aí do palco e das nossas conversas. Então, eu queria pedir para a produção soltar esse vídeo, convidar todos para se emocionarem conosco, porque está muito bonito, mas ele também traz essa linha histórica que honra aí diferentes pessoas, personalidades e organizações que têm trabalhado pela primeira infância conosco. Para aqueles que acompanham a trajetória da nossa entidade, é fácil perceber a evolução desse evento, que nasceu como um workshop fechado e hoje é um grande simpósio, realizado em conjunto com parceiros que nos orgulham. O desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos é decisiva para produzir uma nação melhor. O campo da primeira infância é fundamental para fomentar e fortalecer estratégias. Let's inform policymakers, politicians and clinicians. É importante que os políticos possam cuidar de uma criança por vez. Bastante complexos. Promovendo mudanças em nível global. Active learning. It's taking chances. Se trata de aprender. Ser melhor amanhã do que hoje. Mas nesse momento a gente está em período de desenhamento
mesmo. Precisamos criar ambientes em que a brincadeira e o aprendizado permita que as crianças atinjam seu potencial pleno. Primeira infância é o maior retorno. Vamos lá trabalhar pelas crianças e famílias do Brasil. De diminuir o estresse da criança, que no fim é isso que vai importar. Então não é só a família que tem a responsabilidade pelo cuidado das suas crianças, mas todos nós. A educação não é domínio exclusivo da escola. Qualquer um, desde a posição que esteja, pode exercer a liderança. Sabemos que a promoção de condições de crescimento e desenvolvimento saudável nessa fase, que é estruturante nos demais ciclos de vida, pode prevenir problemas de saúde, de aprendizagem, socialização, favorecendo uma cidadania plena. Não dá para ser uma nação, um país, se a gente admite que contingentes inteiros de infância sejam comprometidas, logo o futuro do país está comprometido. Nós estamos no momento mais crítico da ciência brasileira. Nunca houve tantos cortes de investimento. É super importante investir em prevenção. Para uma conversa sobre como nós podemos fazer a vida das crianças melhor. Como a gente encarou o racismo na infância, discutiremos caminhos para a gestão pública, promover a saúde mental dos cuidadores. É o poder da união que vai fazer a gente avançar nas políticas públicas, trazer mais impacto, mais qualidade, mais força para elas. Então acho que juntos somos mais fortes. Obrigada a todo mundo. Viva o NCPI e a primeira infância. Viva! Eu queria mencionar algo que a gente falou no início também, mas o último simpósio ele foi online durante a pandemia. E parte do que é a grande defesa dessa agenda é que ela é uma pauta da criança, ela é uma pauta da família, mas ela também é uma pauta econômica. E ela é a pauta mais eficiente para a gente quebrar as desigualdades que foram tão escancaradas durante a pandemia. Ela é a pauta que, uma vez estruturada e bem implementada, tem o poder de quebrar os ciclos intergeracionais de pobreza. Então, com isso, vou passar a palavra, começando pelo secretário Paulo Pereira, que está na linha de frente como secretário executivo do que, no dia 1º de janeiro desse ano, a gente ouviu dizer o Conselhão voltou, e é com muita garra e com muita simpatia que o Paulo conduz uma agenda nada simples de coordenar muitas comissões temáticas, muitos GTs e mais 200 conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Paulo, conta para a gente um pouco como que tem sido seu dia a dia, o que o Conselhão representa, um pouco das comissões temáticas, do GT, mas uma palhinha mais especial sobre o GT da primeira infância, por favor. Muito bem. Boa tarde a todas e a todos vocês. Boa tarde, Mariana. Queria cumprimentar o nosso presidente Geraldo Alckmin, dizer que é uma honra dividir essa conversa com o senhor. Se eu soubesse que eu ia falar com o senhor, não teria vindo. Porque é um pouco aquela prova oral de surpresa, que você tem que falar na frente do chefe, do professor. Mas como a Mariana não me contou, eu vim, presidente. Mas é uma honra estar aqui com o senhor. Mariana, olha, a gente tem vivido um momento muito interessante, né? E o Conselhão tem tentado dar uma contribuição. Né? Uma contribuição a quê? Eu acho que a grande sensação, todo mundo está no poder público hoje, mas que eu imagino que seja compartilhada com todas e todos vocês, é um pouco uma certa angústia de saber como é que nós vamos lidar com as várias crises institucionais que o Brasil tem enfrentado. E eu leio isso da seguinte forma, quer dizer, o grande problema que nós temos que enfrentar hoje há uma certa sensação na sociedade que nós, gestores, não estamos à altura da dificuldade dos problemas que as pessoas vivem no Brasil. A gente tem tido uma dificuldade de dar respostas. Não é? Há um aumento da complexidade do que é a gestão pública, que eu acho que vem de duas coisas. A primeira, que é o aumento da complexidade do mundo. O mundo está mais complexo mesmo. Né? A gente percebe isso sem muito esforço. Né?
Em temas educacionais, então, meu Deus do céu. Eu brinquei com a Mariana, falei, olha, a melhor política para a primeira infância, eu sou pai de 2 crianças. Se o Estado pegasse as minhas filhas e devolvesse daqui uns 15 anos criadas, eu ia agradecer muito, porque é muito difícil criar uma criança. É assustador como se cria uma criança no mundo de informação total, de acesso total e assim por diante. Né? Então, primeiro tem um aumento da complexidade do mundo, que vem da tecnologia, das redes sociais, de uma economia cada vez mais desafiadora, do mundo que não consegue encontrar paz e assim por diante. Depois, a gente percebe melhor as complexidades do Brasil. Aí é uma coisa que tem a ver um pouco com as nossas, vamos dizer, com o aprofundamento da nossa capacidade de compreensão do que é o país. Não é? Não se pode mais governar o Brasil a partir dos centros urbanos, a gente tem uma percepção da diversidade regional, a gente tem uma percepção da diversidade racial, a gente tem uma percepção da diversidade étnica, e, portanto, o nível de entrega que nós estamos nos exigindo é muito maior. Né? Mas o ponto é que a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Né? Nós não temos ainda os instrumentais para responder a isso. Bom, evidentemente que eu não tenho a resposta para esse enigma, mas uma coisa que está muito claro para mim, eu acho que está muito claro para o presidente Lula e para o presidente Geraldo Alckmin, é que a gente não sabe quem vai acertar, mas a gente sabe quem vai errar. Né? E seguramente errarão os governos que ficarem encastelados dentro de casa, achando que meia dúzia dos seus, né, dos burocratas, quanto melhores forem, tanto faz, resolverão os problemas da sociedade. Né? Os palácios precisam estender a mão à sociedade e pedir ajuda. Eu acho que esse é o ponto. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento de complexidade, nós também enxergamos no Brasil, nos últimos 20 anos, uma explosão de uma série de iniciativas incríveis. O ativismo social hoje no Brasil tem padrão internacional, tem experiências boas em quaisquer temas, em vários lugares do Brasil, no poder público, seja no poder privado. Não é? Então, o que a gente percebe é que não se governará mais o Brasil encastelado. A única forma da gente conseguir oferecer respostas para o nosso povo que precisa de respostas é criando soluções para que a gente tome um pouco de empréstimo às soluções que a sociedade tem criado. Né? As respostas, as hipóteses, as metodologias que têm se desenhado na sociedade. E por isso, o presidente Lula e o presidente Alckmin recriaram o Conselhão, né? Com um desafio novo, que é o desafio de construir um conselho muito mais diverso. Né? Alguns dados, só para vocês terem ideia disso, vou falar pouco porque a gente está aqui para ouvir o presidente Alckmin. Mas o Conselhão, historicamente, foi um órgão masculino. Né? O Conselhão chegou a ter... As mulheres foram, historicamente, entre 8% e 12%. Dos membros do Conselho. Hoje nós temos um Conselhão de 40% de mulheres. É pouco, a gente quer mais, mas a gente se orgulha desse dado. A participação étnico-racial foi por volta de 3%, 4% historicamente, hoje a gente tem 32% de conselheiros e conselheiras autodeclarados, pretos, pardos, indígenas. Ô Paulo, por que é tão pouco? Porque como você tem que cumprir cotas setoriais, não é fácil. Você tem que ter os industriais, você tem que ter o pessoal de serviço, enfim. Mas a gente está avançando. Né? É o primeiro conselho com conselheiras e conselheiros de todos os estados do país. Eu sou de São Paulo, como presidente, São Paulo chegou a ter 85% do conselho, não é? Pela sua importância econômica e social. O ponto é que essa diversidade gera uma série de complexidades no tratamento do conselho. Né? Para vocês terem ideia, nós abrimos um processo de chamamento para saber quais temas os conselheiros queriam se dedicar. Logo que o conselho foi instituído. O conselho recebeu 86 propostas. Né? Da ponta da diversidade, problemas raciais, problemas econômicos, problemas de educação. Né? Ao mesmo tempo, as grandes teses, os problemas do desenvolvimento que o presidente Alckmin tem lidado. Né? Mas o ponto é, essa diversidade gera uma série de necessidades da gente achar novos métodos de trabalho. Para caminhar para o fim, Mariana, desse mundo de 86 propostas, nós qualificamos 6 para esse primeiro momento do Conselho, e o trabalho e a propositura do Grupo de Primeira Infância foi uma das escolhidas. Né? Trabalho muito bem feito pela Mariana, pela Priscila Cruz, que lideraram esse assunto. E a gente, presidente Alckmin, a gente sente que esse é um dos grupos que está preparado para apresentar para o senhor e para o presidente Lula uma proposta no pleno que deve acontecer agora em dezembro. Né?
E eu acho que aqui é um modelo muito interessante para eu encerrar e contar um pouco para vocês o que a gente tem feito, né? O grupo de primeira infância do Conselhão passou um tempo olhando para as experiências da sociedade e olhando para o governo. O que tem sido feito de bacana na saúde? Quais são as experiências boas na educação? O que a gente tem na assistência? O que a gente tem nos direitos humanos? E a conclusão das conselheiras e dos conselheiros é: olha, a gente precisa ter um espaço de articulação disso, né? A gente precisa ter um mapa da primeira infância, um registro onde o pai e a mãe saibam quais as etapas que ele tem que passar nos temas de educação, nos temas de saúde, nos temas de assistência ao longo dos primeiros anos da vida desses filhos. E o governo tem que construir esse cadastro, controlar, ter dados e apoiar os pais, incentivar os pais e as mães para que eles consigam cumprir essas etapas. Então, eu diria, Mariana, que esse é um dos grupos que mais nos orgulha no Conselhão. A gente acha que vocês estão fazendo um trabalho incrível e que a proposta, que deve estar pronta aí nas próximas semanas para apresentar para o presidente Alckmin e para o presidente Lula, tem condições de impactar, sem fazer revolução, mas um pouco articulando o que já existe e trazendo uma ou outra nova ideia que possa dar uma dimensão um pouco maior para essa bastante desafiadora tarefa de melhorar, né, construir melhores serviços públicos, né, para as crianças da primeira infância. Muito isso. Bom. Obrigada. Para todo mundo saber, a Priscila Cruz estaria com a gente aqui hoje, presidente, mas ela perdeu o voo, não pôde estar. Ela é membro do Conselhão, convidou a Fundação Maria Cecília para, ao lado de Todos pela Educação, ser relatores técnicos desse GT de primeira infância, então a gente tem trabalhado muito proximamente. Mas, Paulo, não vou deixar você escapar de uma pergunta que eu quero fazer para o pai, Paulo Pereira. Gente, ele tem não só 2 filhas, mas são 2 filhas lindas na primeira infância. Então, me diz num tweet o que é um Brasil que cuida da criança pequena. Eu acho que o Brasil cuida da criança pequena é o Brasil que a gente quer, né? Um Brasil mais solidário. Eu tenho uma coisa que eu acho que é desesperadora e que a gente não para pensar. Eu já ouvi o presidente Alckmin falando disso, né? O Brasil está perdendo o seu boom populacional, né? O seu boom demográfico. Isso foi sempre uma vantagem do Brasil. Tudo que a gente fez no século XX, a gente fez por isso. Nós tínhamos muita gente, né? E aí, mesmo com uma produtividade que não era a melhor, a gente conseguiu gerar riqueza. Nós estamos perdendo isso. E perdendo isso numa geração em que a exclusão vai ser total. Porque se a gente não conseguir incluir essas crianças agora, elas não vão se incluir daqui a 20 anos com todas as transformações tecnológicas que a gente encontra no mundo agora. Então, assim, eu não quero ser alarmista e desesperar ninguém nessa sala, mas é a nossa última chance. É a nossa última chance de construir um país minimamente cidadão. Eu acho que essa é a primeira coisa. Minimamente cidadão, em que a diversidade étnica, racial, regional seja respeitada, mas um país que tenha a capacidade de alimentar seu povo, um país em que tenha renda, um país em que tenha emprego e que possa viver com a prosperidade que a gente encontra em outras nações, né? Eu tenho 2 filhas pequenas e encerro dizendo isso. Assim, eu acho que é assustador o cenário que está à nossa frente, né? Sobretudo, e vocês sabem isso melhor do que eu, porque o mundo é muito mais complexo. É um mundo violento, é um mundo com uma série de problemas para que os pais e as mães possam lidar, e eu não sei se nós teremos várias outras chances. Então, ou a gente leva muito a sério isso e prioriza o que pode ser uma das últimas possibilidades de consertar o Brasil, ou essas coisas que nós vivemos nos últimos anos vão virar regra, e nós vamos ter que envelhecer e ver os nossos filhos envelhecendo, lidando com um país pobre, violento, agressivo, né, e intolerante. É isso, Mariana. Muito obrigada. Senhor vice-presidente, a hora é essa, então. Paulo já falou, a gente tem a nossa chance. E eu quero relembrar uma coisa. O senhor representa o topo da liderança política desse país, e com toda uma trajetória. O senhor sempre trabalhou a criança, eu já ouvi o senhor falando isso muitas vezes. O senhor sempre cuidou da criança pequena, fez a primeira creche na sua cidade, enquanto prefeito, mas o senhor também falou da primeira infância durante a campanha presidencial, durante o governo de transição, ao longo das suas exposições públicas, logo no início do governo, e durante o GT de primeira infância, a fala que mais me tocou do vice-presidente Alckmin foi assim: este é um país que escolhe
a primeira infância. E governar é fazer escolhas. Então, usando as suas palavras, senhor vice-presidente, como que esse país escolhe a primeira infância, de que maneira que a gente avança, usa esse momento histórico que é hoje, que é agora, para fazer diferente, para fazer melhor. Cumprimentar a Mariana Lúcia, ou da Fundação Maria Cecília Vidigal, cumprimentar o Paulo Pereira, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, a Isabela de Rodão, vice-prefeita de Recife, a deputada Marinelu, e agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite para estar aqui com vocês, bater um papo, conversar um pouquinho. Eu acho que não há dúvida, você sempre vai ter limitações orçamentárias, limitações materiais, por isso governar é escolher. Então, é fundamental escolher. Mas eu queria trazer também uma palavra, Mariana, de otimismo. Às vezes a gente olha, dá vontade de desanimar, né? Então, as coisas melhoraram. Vamos pegar o mais importante índice de saúde pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, é mortalidade infantil. De cada 1.000 nascidos vivos, quantos morrem no primeiro ano de vida? Na década de 40, no Brasil, eram 140 crianças que morriam de 1.000 nascidas vivas. Então, era comum uma mamãe dizer, tive 5 filhos, vingaram 3, vingaram 4. Isso é um fenômeno típico da pobreza. Eu me lembro que um amigo de família coreana me convidou para o aniversário do filhinho. Aí eu perguntei, quantos anos? Ele falou, 3 meses. Falei, mas aniversário de 3 meses? Ele falou, porque naquela Coreia pobre, lá de trás, quando completava 90 dias, escapou, sobreviveu. Porque a mortalidade infantil, embora seja no primeiro ano, a maior parte é nas primeiras semanas ou nos primeiros meses. Então, nós demos um salto de 140 crianças que morriam para 11 no Brasil. A maioria dos municípios é um dígito. Então, tivemos um salto fantástico. Mortalidade materna. As mulheres morriam na gestação ou no parto. Rotura uterina, no trabalho de parto, descolamento prematuro de placenta, você tinha um conjunto de tarefas. Meu nome é Geraldo Filho, meu filho é Geraldo Neto, meu pai, o primeiro Geraldo. Por quê? Porque minha avó teve problema na gravidez, e São Geraldo Magela é o protetor das gestantes, das mamães, das parturientes. Então, minha avó se apegou ao protetor das parturientes, São Geraldo Magela. Nasceu bem meu pai, Geraldo José. Eu, filho, meu filho, neto. Meu filho teve gêmeos. Falei, vai ter um Geraldo bisneto. Aí minha filha ficou grávida, uma menina, Renata, Helena, eu soltei Geralda. Aliás, São Geraldo, o dia dele foi agora, dia 16 de outubro. Hoje, a minha irmã me dá todo ano a folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Então, todo dia, você tem o santo do dia. Hoje é o dia do santo brasileiro, Frei Antônio de Santana Galvão. Hoje é dia do Frei Galvão. São Crispiniano. Esses santos menos conhecidos são muito interessantes,
porque eles são menos demandados. Você tem mais emplacar ali, né? Você tem mais. Mas o fato é que nós demos um salto. Nós estamos melhorando, né? Já estamos avançando aí. Ponto de vista de saúde, aliás, 3 coisas mudaram o mundo. Água tratada, saneamento, água tratada. As pessoas contaminavam por via hídrica, vacina e antibiótico. Essas 3 coisas mudaram. Pulamos de 40 para quase 80 anos. Expectativa de vida média. Vacina, sarampo, era o terror das mamães. A tuberculose matou no mundo, desde os faraós egípcios, 1 bilhão de pessoas. Hoje você tem vacina de BCG. Então, nós demos um passo. E ela precisa ser vista, a primeira infância, de maneira transversal. Então, óbvio, educação, né, começar lá. Fernando Henrique deu um grande passo com o Fundef, criando um fundo para o ensino fundamental. Aliás, o nome já diz, fundamental. O presidente Lula deu um outro passo, o Fundeb. Então, ele incluiu o ensino infantil e incluiu o ensino médio. Mas, para ter uma ideia de como é que eram as coisas, eu fui prefeito na década de 70. A minha cidade natal, Pindamonhangaba, tem 220 mil habitantes. É uma cidade média. Não tinha uma creche, nenhuma. Eu fiz a primeira creche, Dona Josefina Sembranelli Schmidt, na década de 70. Hoje, nossa meta é universalizar o ensino, a pré-escola, o ensino infantil, a EMEI, e chegarmos lá, avançar o máximo que a gente puder na creche, na criança de 0 a 3 anos, e financiada pelo Fundeb. Aliás, eu chamaria atenção, educação e saúde andam sempre juntas, né? Uma vez, uma professora de medicina baiana, presidindo a Sociedade Brasileira de Oncologia Infantil, queria conversar lá em São Paulo, eu a recebi no quarta-feira de carnaval, pós-carnaval. Aí ela falou sobre protocolos de câncer infantil. Na hora de ir embora, eu perguntei para ela qual o tipo de neoplasia mais comum em criança. Ela respondeu, o tanque de lavar roupa. Aí eu não entendi bem. Ela falou, o que mais mata a criança não é câncer, é acidente. A mamãe se distraiu um pouquinho, a água fervendo cai na criança. Se distraiu um pouco, cai na piscina, cai no poço, tenta subir no tanque de lavar roupa e o tanque de lavar roupa cai em cima da criança. É acidente. Então, a creche, o cuidado na primeira infância, a pré-escola, é saúde pública, porque não é todo mundo que pode pagar uma babá, ter uma pessoa ali 24 horas cuidando, e criança pequena precisa de cuidado. Então, eu acho que nós estamos avançando, temos aí uma tarefa grande pela frente. O presidente Lula, agora, neste ano, tomou uma atitude importante, Bolsa Família, R$600. Ele continua, lá o Cade Único. Só que acrescentou R$150 por criança até 6 anos, porque é nesta família de criança pequena que a fome é maior, que a pobreza é mais extrema, e R$50 de 7 até 17 anos de idade. Então, eu acho que nós temos grandes desafios pela frente, mas acho que estamos avançando. E até do ponto de vista economicista, é bom, porque você vai estar investindo no futuro, lá na frente. Grande parte da plasticidade do cérebro se faz nos primeiros anos. Você veja a facilidade que tem a criança de, por exemplo, que começa cedinho, de aprender línguas. Eu que fui aprender mais velho,
Você pode citar todos os cursos aí. União Cultural, Brasil e Estados Unidos, IASIG, vai pondo tudo. Eu fiz todos e não aprendi direito. Não tem jeito. A criançada é fácil. Então, é o melhor investimento que existe, é você investir na criançada, no ensino infantil, começando na mamãe, começando na gestação, nos cuidados, no pré-natal, no parto, na UTI infantil e para a vida toda. Então, eu acho que estamos melhorando, mas precisamos melhorar mais. E eu fico feliz com este encontro, porque sociedade civil organizada é a coisa mais importante de um país. Mais importante. Muito obrigada, senhor vice-presidente. Acho que um dos temas que a gente falou muito ao longo do dia hoje e que tem a ver com dois grandes desafios da primeira infância e que o GT está exatamente trabalhando e tentando endereçar. Um dos principais desafios é a gente fazer valer a Constituição Federal. A Constituição, no artigo 227, diz que a criança é uma prioridade absoluta. É o único lugar na Constituição onde existe a união desses dois temas, prioridade absoluta. E para a gente alcançar a prioridade absoluta, a gente tem percorrido um longo caminho, mas muita dificuldade, porque a verdade é, como o senhor falou, a gente avançou imensamente em muitos dos indicadores. No entanto, a gente ainda não enxerga essa prioridade absoluta no topo da liderança política, no topo do orçamento, em diversos outros mecanismos que fazem a tradução dessa prioridade absoluta ser e existir. E o outro desafio da nossa pauta é a intersetorialidade, então é fazer todo mundo trabalhar junto. O Brasil, Paulo comentou, a gente está unindo um diagnóstico do que existe no Brasil. E a verdade, senhor vice-presidente, é que há muitas boas iniciativas, bons casos de sucesso. No entanto, a gente ainda não tem uma unicidade, uma real funcionamento conjunto dessa intersetorialidade na prática. A Política Nacional Integrada pela Primeira Infância, que virá a ser uma proposta do GT, que o senhor vai ter acesso em breve, ela caminha na direção de endereçar exatamente esses dois desafios. Mas eu queria que o senhor fosse além da Política Nacional Integrada, que já está aí em meio a essa solução que está partindo do conselhão e da liderança deste governo. Eu gostaria que o senhor trouxesse a sua trajetória política para dizer como é que a gente, de fato, coloca a saúde, a educação, a assistência social, a cultura, a habitação, para trabalharem de forma uniforme, conjunta, integrada, por esse sujeito de criança que é a prioridade absoluta desse país. Olha, nós temos uma espécie de repartição, né? Então, você pega ensino infantil, fundamental, é mais prefeitura, né? Município. Depois, ensino fundamental e médio, mais o Estado, superior, mais a União. Mas, na realidade, devem estar todos juntos. Eu pedi autorização, quando era governador, para o Tribunal de Contas do Estado. Falei, olha, para contar aqui o dinheiro da educação, eu não posso contar o ensino infantil, porque a creche, por exemplo, é responsabilidade do município. Pedi autorização, eles deram, e eu lancei um programa, creche-escola. Então, cidade pequena, média e grande. Tinha vários tipos de prédio. A prefeitura dava o terreno, entregava o prédio pronto e equipado. Prontinho, entregava para a prefeitura. Então, não é responsabilidade constitucional do Estado, mas é dever você trabalhar junto com os municípios. O Brasil é uma federação. Nós não somos um país pequenininho, nós somos o 5º maior país do mundo em extensão territorial. O Brasil tem 5.570 municípios. Um município, Altamira, no Pará, é maior que Portugal em tamanho. 158 mil quilômetros quadrados. Então, é óbvio que nós temos que ser uma federação e descentralizar. Quanto mais perto
da população, melhor. Então, o professor André Franco Montoro, cuja neta está aqui, dizia: o que o município puder fazer, o Estado não deve fazer. O que o Estado puder fazer, a União não deve fazer. O que a sociedade puder fazer é melhor do que o governo. É um princípio de subsidiariedade. Aliás, tem um trabalho bonito que mostra que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX dos países, o século XXI é das cidades, é governo local. Então, quanto mais estiver perto do povo, melhor. É mais cobrado, mais fiscalizado. O eleitor, do ponto de vista político, o eleitor sabe onde é que você mora, padrão de vida, né? Se conhece, o vizinho toma conta, é mais transparente. Agora, é preciso ter uma boa articulação. O presidente Lula hoje assinou os estados perderam com aquele corte do ICMS do ano passado. Então, ele repôs. O Mário Covas dizia que aparelho de som é igual gerente de banco. Quando a gente mais precisa, ele falha, né? Mas ele liberou 10 bilhões para os estados, antecipou a compensação, que ia ser feita em 4 anos, e para os municípios, 6,2 bilhões FPE e FPM. Enfim, eu acho que dá para fazer uma boa articulação nesse trabalho. Mas sempre naquela linha, governar é escolher, né, dizia o Duque de Lewis. O dinheiro nunca vai dar para tudo. Eu gostava de provocar os deputados, Marina Elo, em São Paulo. Todo fim de ano, aumento. São Paulo tem percentual, USP, Unesp e Unicamp. Então, a USP, que é 5%, aumentar para 6,5%. A Unesp aumentar de 4 para 5%. A Unicamp aumentar de 3 para 6%. Então, aí eu, para provocar, dizia: por que vocês são contra as crianças? Não, imagine, doutor, que isso? Nós não somos... Não, governar é escolher. Não tem como tirar dinheiro da nuvem. Eu vou ter que tirar de algum lugar. Então, quanto mais você puser dinheiro no ápice, mais vai faltar na base. Nós temos que cada vez mais investir. Vai ter para todo mundo, mas precisa priorizar. Governar é escolher. Então, você priorizar o início da vida. O que mais precisa? Não tem lobby, né? Não tem sindicato, associação. É a consciência da sociedade que faz as coisas avançarem e caminharem. Mas eu quero agradecer muito o convite. Deixei a dica. Qualquer dificuldade, São Geraldo Magela. Eu agradeço novamente as palavras, a presença, a honra, e acho que a gente tem bons recados para os quase 3.000 pessoas que estão aqui, que estão online, nos assistindo, nos inspirarem, serem otimistas, seguirem fazendo a escolha da primeira infância, da criança pequena, porque ela vem primeiro, é o que a gente costuma dizer, primeira infância primeiro. Então, muito obrigada, senhor vice-presidente, muito obrigada, Paulo, e muito obrigada a todos e a todas que estiveram conosco ao longo desse dia.